Então vamos lá nesse primeiro exemplo. Você viu que ele fala assim, que em um poliedro convexo o número de arestas excede o número de vértices em 6 unidades. E ele quer saber qual que é o número de faces. Então vamos lá, gente. Trabalhando aqui com a relação de Euler, né? O que ele traz para mim? Que V mais F é sempre igual a A mais 2. Então, o que o exercício forneceu para mim? Ele falou que em um poliedro o número de arestas excede o número de vértices em 6 unidades. Então, eu sei esse número de vértices, repare que a gente não sabe. Tudo que a gente não sabe a gente chama de x. E ele está falando para mim que o número de arestas ele excede o número de vértices em 6, ou seja, ele tem a mesma quantidade que as vértices, mais 6 se ele excede, né? E ele vai fazer a pergunta para mim, qual que é a quantidade de faces que eu vou ter ali. Então, é um exercício bem tranquilinho aí para a gente pegar gosto pela coisa, só substituir lá. Então, ó, V vale x, então eu vou ter isso aqui, que x mais f, que é o que eu quero descobrir, é igual a A, que é x mais 6, que é o número de arestas, mais 2. Aí você fala assim, mas ficou duas letras ali. Mas a gente vai cortar, né? Porque esse x aqui desse lado e desse lado com o mesmo sinal, a gente pode cortar. Lembra que quando ele passa para lá negativo ia zerar. E aí vai sobrar para mim aqui o número de faces, que é o número de faces 6 mais 2, 8 faces. Então, bem tranquilinho, está aqui respondido o exercício, 8 faces, que é a letra B. Beleza? Exercício 2, ele fala assim, um poliedro convexo é formado por 2 triângulos e 3 retângulos. Desse modo, o número de vértices do poliedro é... Então, repara que a pergunta dele é isso aqui, ó. Qual que é a quantidade de vértices desse poliedro? Beleza? Já tirei aqui com você porque ele fala para mim que ele tem duas faces que são triângulos, ou seja, 2 triângulos e 3 faces que são retângulos. Então, eu consigo ter aqui já o total de faces, né? Se ele tem duas faces triangulares e 3 faces retangulares, somando tudo dá o total de faces para mim. Então, esse poliedro tem 5 faces aqui, beleza? E aí ele vai fazer uma pergunta, ele quer saber qual que é o número de vértices, está aqui. O que falta eu descobrir, gente? Falta eu descobrir a quantidade de arestas, porque daí eu vou conseguir jogar naquela relaçãozinha de Euler, né? V mais F é igual a A mais 2. Ou seja, para mim descobrir o número de vértices, eu preciso ter face e aresta. E aí aqui vai entrar um detalhe importante que eu te expliquei na aula que eu dei de introdução a esses exercícios aqui, quando a gente estava vendo as definições de cada parte de um poliedro, tá bom? Porque você lembra lá que a gente viu o quê? Que eu tenho que para qualquer poliedro, uma aresta sempre vai pertencer a duas faces, ó, né? Lembra que se eu pegasse qualquer uma dessas arestas aqui, ó, essa aresta aqui, ó, ela pertence a duas faces, isso valia para qualquer um. Isso vai ser útil para mim aqui agora, porque sempre que eu tiver as faces e eu conseguir calcular e que eu precisar calcular o número de arestas, o que a gente faz? Se eu tenho duas faces triangulares, então eu tenho duas faces vezes 3, ou seja, porque eu tenho duas faces dessa aqui, né? Então eu tenho 2 vezes 3 arestas, mas aí eu tenho 3 faces que são retangulares, então eu tenho 3 vezes 4, porque é como se eu tivesse isso aqui, ó, 3 faces que são retângulos aqui, correto? Só que aí, o que eu tenho que fazer aqui para mim ter esse total de arestas? Eu tenho que sempre dividir por 2. Por que eu divido por 2? Por causa disso aqui, ó. Porque uma aresta sempre vai pertencer a duas faces, tá bom? E aí eu consigo descobrir quantas arestas tem essa figura se eu tiver todas as faces e o formato dessas faces, tá bom? Então isso aqui é de muita importância nos exercícios aí, tá? Seja ele simples como esse ou um pouquinho mais complexo. Então vamos lá. 2 vezes 3 aqui, 6 para mim, né? 3 vezes 4, 12. Então eu teria isso aqui, ó. 6 mais 12 dividido por 2. Então a gente tem que o total de arestas, 18 dividido por 2, 9. E agora com essas arestas sendo 9, eu consigo responder o que o exercício me pediu, que era o número de vértices ali. Porque a gente tem que vértice mais face, que a gente já sabia que era 5,
é igual à aresta, que eu tenho aqui 9, mais 2. Então, eu tenho que vértice é igual a 11 menos 5. A gente vai ter aí que o total de vértices dessa figura vai ser, desse poliedro, perdão, vai ser igual a 6, que é a nossa letra A. Mais um exercício aí, exercício 3, então, ele fala assim, que um poliedro convexo é formado por 4 faces triangulares, 2 faces quadrangulares e uma face hexagonal. E ele quer saber o número de vértices. Um exercício bem similar ao que eu fiz anteriormente. Se você não entendeu lá, você vai conseguir me acompanhar aqui agora com essa resolução, tá bom? Então a pergunta dele também é o número de vértices. A gente sabe qual é o total de faces, né? Porque ele tem 4 faces triangulares, 2 faces quadrangulares e uma face hexagonal. Então, se eu somar tudo isso aqui, vai me dar um total de 7 faces. Tranquilo? E aí, para mim descobrir as vértices, eu preciso ter as arestas. Para descobrir essas arestas, a gente vai jogar naquela relaçãozinha lá, né? Então, se eu tenho 4 faces triangulares, então eu tenho 4 vezes 3, porque cada face triangular tem 3 arestas, mais 2 vezes 4, porque eu tenho 2 faces quadrangulares, e eu tenho lá mais 1 vezes 6, porque eu tenho uma face que é hexagonal. Tudo isso dividido por 2, de novo, por que a gente divide por 2? Porque uma aresta sempre vai pertencer a 2 faces, correto? Então, 4 vezes 3, 12, mais 2 vezes 4, 8, mais 1 vezes 6, 6. Tudo isso dividido por 2. Então, aqui vai dar 12, 18, 18 mais 6. 12 mais 8 dá 20, mais 6 dá 26. Dividido por 2 dá 13. Então, o número de arestas é igual a 13, correto? Para descobrir o número de vértices, que é o que o exercício pediu, o que a gente faz? Vamos lá para a relação de Euler. V mais F é igual a mais 2. Então, V que as vértices mais as faces, que a gente sabe que é 7, é igual a aresta, que é 13, mais 2. Então, aqui eu vou ter que esse número de vértices ele é igual a 15, menos 7 que trocou de lado. Tenho que o número de vértices é igual a 8. Beleza? Então, fechou esse exercício. 8 seria a letra C. Então, galera, exercício 4, ele traz para você, não vou ler ele inteiro, né? Esse é grande, mas ele fala sobre uma bola de futebol. Ele fala que essa bola de futebol é formada por 32 peças, que são polígonos regulares. E aí ele fala que entre essas peças, 12 são pentágonos e o restante das peças são hexágonos regulares, correto? E aí ele faz a pergunta e ele quer saber qual que é o número de arestas e qual que é o número de vértices que está presente aí nessa bola aí. Então vamos lá. O que acontece aqui? A primeira coisa, eu tenho 12 peças que são pentágonos. Essas peças seriam as faces, tá bom, gente? As peças são os pedaços, os gomos, né, da bola, que são as faces. E o restante é hexágono. Então, o que seria esse restante? Eu vou pegar 32 menos 12, que dá 20. Então, esse restante é 20, tá bom? Então, o que forma essa bola? Ou seja, 12 peças que são pentágonos e 20 que são hexágonos. Para descobrir o número de arestas, a gente já viu nos vídeos anteriores, aí bem tranquilo, né? Então, eu vou fazer isso aqui, ó, 12 vezes 5, porque cada uma dessas faces tem 5 arestas, mais 20 vezes 6, porque cada uma dessas 20 faces tem 6 arestas. E vou dividir tudo isso por 2, porque toda aresta sempre vai pertencer a 2 faces. Então, vamos lá. 12 vezes 5, se eu fizer isso aqui, dá 60, mais 20 vezes 6 dá 120. Tudo isso dividido por 2. Então, a gente tem que o número de arestas é igual a 180 dividido por 2. Então, essas arestas aqui equivalem a 90. Então, o número de arestas, 90. E aí, o que eu preciso descobrir? Preciso descobrir agora o número de vértices. Para isso, a gente vai lá para a relação de Euler. V mais F é igual a A mais 2. Então, V, que é o número de vértices, que é o que me falta, mais as minhas faces.
Quantas faces eu tenho? 32, né, que são as peças, é igual ao número de aresta, que a gente descobriu, 90 mais 2. Então, eu tenho aqui esse número de vértices, é igual a 92 menos 32, que trocou de lado. Então, isso aqui é igual a 60, que é o número de vértices. Então, você vai olhar nas alternativas e você vai ver que a gente tem 90 arestas e 60 vértices. A alternativa é a D, a correta para esse exercício. Beleza?